Muito tem sido dito acerca dos erros nas estimativas de prazo e custo, nos desvios. Porém, mais do que isso, não apenas erros, mas erros sempre numa mesma direção. Muito raramente você ouve falar de projetos que foram executados em um menor prazo que previsto ou que custaram menos do que se previa. Geralmente é o contrário. Bom, e isso aí se deve ao chamado viés do excesso de confiança. Eu sou Rodolfo Stoner, criador deste canal, para falarmos de tópicos de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. E essa questão do viés do excesso de confiança me veio aí a partir do livro A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dubely, cuja capa do livro você vê aí, que tem 100 capítulos exatamente, cada um deles abordando falsos argumentos, falácias, vieses, ou seja, visões equivocadas de determinados pontos. Tá? É um livro muito interessante. Eu puxei isso daí porque realmente existe isso, porque só erra para cima. E notem, cada vez que nós estimamos um prazo para uma atividade, um custo para uma atividade, normalmente embutimos até um fator de segurança. Inclusive, disso que se vale o Elijah Goldratt na sua teoria da corrente crítica. Ele parte do princípio de que, como sempre colocamos um fator de segurança, ele reduz todas as atividades e socializa essa folga em um buffer no final da corrente crítica. Mas temos um vídeo sobre corrente crítica, não cabe aqui abordar o tópico agora. A questão é, mesmo colocando esse fator de segurança, sempre tendemos a ter projetos com prazo e custo maiores do que previmos. Por quê? Devido ao viés do excesso de confiança. E o autor dá uma série de exemplos. Ele fala, por exemplo, do investidor Nassim Taleb, que posteriormente escreveu o livro A Lenda do Cisne Negro, em que ele fazia uma experiência, que também em algum vídeo já mencionei, de perguntar a pessoas alguma coisa absolutamente aleatória, sobre a qual as pessoas realmente não têm a menor ideia, porém, dar-lhes uma margem de um intervalo grande para responder. Tipo, me diga qual é o intervalo no qual você acha que se situa o número de amantes da Tsar Catarina da Rússia. Disse que ela teve diversos amantes. Ou então, qual seria a margem que você daria para ter uma certeza de 95%, 98% de que a resposta esteja contida nesse intervalo com relação, por exemplo, ao comprimento do Rio Amazonas, à população de Uganda? Ou seja, as pessoas deveriam se sentir confortáveis, porque poderiam dar uma margem enorme, de maneira a garantir que a resposta caísse dentro desse intervalo. E, no entanto, ele se deu conta que mais de 40% dos respondentes erravam, ainda que tivesse a liberdade de criar o intervalo mais confortável possível. Ou seja, é a tendência do excesso de confiança. Não sei, mas deve estar por aí, quando na realidade poderia ter arbitrado um pouco maior. Um outro exemplo que ele dá do excesso de confiança, desse viés, se você perguntar, por exemplo, a um conjunto de homens se você se acha acima ou abaixo da média de desempenho sexual. Ele fez esse levantamento e deu-se conta que cerca de 85% se acham acima da média. Ora, se 85% se acham acima da média, é porque a média, então, não seria a média, ela estaria mais alta, e aí eles estariam dentro da média. Deu para perceber? Né? Ou seja, todo mundo, né, se coloca lá em cima, quando na realidade não é bem assim. E a mesma coisa acontece na questão de atribuições de prazos e custos.
as próprias empresas, por exemplo, uma empresa projetista, tem também interesse em vender que seus projetos são executados em um prazo mínimo. Só que quando vão executar naquele prazo mínimo, não conseguem. Né? Ou seja, por isso que esses desvios são sempre para mais. Muito raramente você ouve falar de um projeto executado em um prazo ou em um custo inferior ao previsto. Normalmente, tá? Quando apurado, você sempre verifica que foram executados em um prazo maior e um custo maior do que o previsto. Como evitar? Buscando referências confiáveis, evitando o achismo, buscando indicadores de produtividade, buscando resultados de projetos similares. Claro que sempre se deve buscar melhorar, usando métodos probabilísticos, tais como Monte Carlo, para fazer simulações. Isso aí vai nos garantir melhores resultados. Valeu!